Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os títulos desta edição. O Tribunal italiano está a investigar as alegadas ligações entre a Liga de Matteo Salvini e a Rússia. Tempestade na Grécia faz 7 mortos. Foi declarado estado de emergência na zona mais afetada. Morreu Vincent Lambert. O francês estava ligado às máquinas desde 2008. Tornou-se um símbolo do debate da eutanásia. O Senado francês aprova um novo imposto sobre as gigantes digitais em França. A medida pode dar início a uma nova guerra comercial com os Estados Unidos. E para ver no fim deste jornal, cemitérios de baleias que estão a ser criados nas praias dos Estados Unidos. Abrimos este jornal com as acusações que estão a assombrar o governo italiano. As supostas ligações entre a Liga de Matteo Salvini e a Rússia estão a ser investigadas. O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, poderá estar implicado num escândalo de corrupção. As autoridades judiciais italianas estão a averiguar se o partido Liga, dirigido por Matteo Salvini, recebeu milhões de euros provenientes de um negócio secreto de venda de petróleo russo. As alegações datam de fevereiro passado, mas esta quarta-feira o site norte-americano BuzzFeed publicou uma gravação de um encontro em Moscovo, no qual estaria presente um associado próximo de Salvini. O ministro, contudo, negou qualquer ligação ao caso. Será que a Liga recebeu um cêntimo que fosse? Não. E quem escrever o contrário já foi processado ou será processado nas próximas semanas. A jornalista da Euronews, Giorgia Orlandi, acompanha esta história a partir da capital italiana, Roma. A abertura de uma investigação pela Procuradoria de Milão sobre o alegado financiamento russo da Liga de Matteo Salvini mostra o impacto da publicação feita pelo site BuzzFeed. As reações vieram do mundo da política e um dos primeiros a reagir foi o próprio Salvini, que negou qualquer envolvimento no caso, afirmando que se trata de um ataque premeditado cujo objetivo seria destruir o seu partido. Per attaccare la Lega, ma reazioni anche O primeiro-ministro Giuseppe Conte também reagiu expressando total confianza em Salvini. Do lado do Partido Democrático, as reações foram mais duras. Os democratas apelaram à criação de uma comissão para investigar o caso a fundo. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. A tempestade no norte da Grécia provocou a morte de pelo menos 7 pessoas e fez centenas de feridos. Euronews esteve na zona mais afetada, zona onde já foi declarado estado de emergência. Uma forte tempestade atingiu a região de Calcídica, no norte da Grécia. Deixou para trás pelo menos 7 mortos, mais de 100 feridos e muitos estragos. Venho aqui há mais de 40 anos e nunca vi uma coisa destas. Um menino de 8 anos e uma mulher de 54, vindos da Roménia, morreram quando o telhado de um restaurante desabou. Um casal de idosos da República Checa também morreu dentro de uma caravana que foi arrastada devido às fortes rajadas de vento. A queda de uma árvore causou a morte de um homem de nacionalidade russa e do filho de 2 anos, a aproximadamente 70 km de Salónica. A 7ª vítima é um pescador de 62 anos. O meu filho estava do lado de fora quando a tempestade começou. Por sorte conseguiu entrar a tempo. Tivemos grandes estragos. As janelas estavam sempre a bater e foi assim a noite toda. Para além das perdas humanas, a zona também está sem energia elétrica. Estávamos totalmente destruídos, não temos energia, é complicado com os geradores, nem sequer temos água, tentamos proteger-nos dentro de armários. Encontramos abrigo na nossa loja e trouxemos outras pessoas da rua para dentro, também foi caótico, estava toda a gente a correr. O primeiro-ministro grego deu ordens para que os moradores das zonas mais afetadas sejam imediatamente assistidos.
Foi declarado o estado de emergência em Calcídica depois de tempestades e ventos fortes terem atingido a região. As equipas estão a trabalhar em contrarrelógio para repor a eletricidade e reconstruir as zonas afetadas. Morreu Vincent Lambert, o enfermeiro francês de 42 anos que ficou tetraplégico e em estado vegetativo num acidente em 2008. O caso de Lambert tornou-se num símbolo do debate sobre a eutanásia. O caso que levantou a polémica sobre a morte assistida em França chegou ao fim. Vincent Lambert morreu na manhã desta quinta-feira no hospital da cidade de Reims, onde estava internado em morte cerebral. O caso arrastou-se por mais de uma década. Os pais católicos são contra a eutanásia. A mulher, 5 dos 6 irmãos e o sobrinho acreditam que Lambert não queria viver em estado vegetativo. Isto era o que esperávamos há anos e estávamos prontos há anos. Finalmente, um pouco de racionalidade. Voltámos ao nível do racional. Vincent estava em estado vegetativo e ele não teria querido viver assim. Por respeito ao meu tio, tivemos que parar de mantê-lo vivo neste estado e agora ele já não está nessa situação. Partiu nas melhores circunstâncias, dentro do possível, e espero que descanse em paz. Este domingo, o pai de Vincent falou de um assassinato em curso, mas declarou que estava ao lado da mulher na decisão de não recorrer a mais nenhuma instância jurídica para forçar os médicos a manter o filho vivo. É uma espécie de ruptura irreversível, mas não é um drama. São assuntos diferentes. A morte de Vincent, a interrupção do tratamento de Vincent e todas as lutas, todos estes anos de batalha judicial, incluindo a questão da tutela, fomos apresentados como uma espécie de família em conflito. O objetivo foi apenas respeitar o Vincent. Vincent Lambert sofreu um acidente de carro em 2008. Ficou tetraplégico e em coma. Tornou-se no símbolo do debate sobre a eutanásia em França. O Senado francês aprovou a imposição de um imposto de 3% sobre os lucros obtidos pelas gigantes internacionais de tecnologia em território francês. Esta medida pode dar aso ao início de uma nova guerra comercial, desta vez entre a França e os Estados Unidos. O Senado francês aprovou a imposição de um novo imposto sobre os serviços digitais em França. O novo imposto vai afetar os gigantes digitais, como é o caso da Amazon, Apple, Facebook e Google. As empresas contempladas terão que ter mais de 750 milhões de euros de lucros, dos quais 25 milhões teriam sido gerados em França. O imposto de 3% será aplicado retroativamente desde o início de 2019. A decisão visa fechar uma lacuna legal que permitia às empresas pagarem impostos mínimos no país devido à ausência de presença física. Os lucros eram declarados apenas no país onde a empresa tem sede legal. O governo francês espera vir a recolher cerca de 400 milhões de euros. No entanto, a imposição do imposto poderá abrir uma nova frente na batalha comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia. Reagindo às notícias, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a abertura de uma investigação sobre o novo imposto digital. Antes, os Estados Unidos já haviam conduzido uma investigação idêntica relativamente às práticas chinesas, a qual resultou num conflito comercial sem precedentes. O governo francês diz que poderá desistir do imposto caso sejam implementadas medidas idênticas a nível internacional. A OCDE está envolvida em encontros multilaterais sobre como taxar os gigantes internacionais de tecnologia. Os Estados Unidos afirmam que vão continuar a participar das discussões. Entretanto, a Comissão Europeia estima que, em média, as empresas enfrentam uma carga fiscal de 23% nos lucros obtidos na União Europeia. Estima-se que as empresas digitais paguem entre 8% a 9%. Uma taxa idêntica em toda a União Europeia poderia gerar cerca de 5 mil milhões de euros por ano. A nível europeu, a República da Irlanda, a República Checa, a Suécia e a Finlândia levantaram objeções a este imposto. O Irão nega as acusações de Londres de tentar interceptar o petroleiro britânico no Estreito de Hormuz. As autoridades do Reino Unido apelam a uma redução das tensões na região.
Foi este navio, o HMS Montrose, da Marinha Real Britânica, que bloqueou a tentativa de 3 barcos iranianos tentarem apreender o petroleiro britânico British Heritage, uma embarcação comercial ao serviço da BP no Estreito de Hormuz. A informação foi avançada por um porta-voz do Executivo britânico e o governo manifestou-se preocupado, apelando às autoridades iranianas para reduzirem a tensão na região. A agência de notícias Fars, por outro lado, diz que a Guarda Revolucionária iraniana negou as acusações. O presidente do Irão tinha dito que o Reino Unido enfrentaria consequências em resposta à apreensão do petroleiro Grace 1 em Gibraltar. A embarcação iraniana estaria alegadamente a violar as sanções impostas pela União Europeia à Síria ao transportar petróleo até Damasco. O Irão acusou o Reino Unido de atuar a pedido dos Estados Unidos. Os brasileiros vão trabalhar até mais tarde. A Câmara dos Deputados do país aprovou a alteração da idade da reforma com modificações ao sistema de pensões até agora em vigor. Várias pessoas saíram à rua a protestar a medida. O plenário da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou esta quarta-feira o texto base da reforma do regime de pagamento de pensões. 379 votos a favor e 131 contra ditaram a alteração do sistema conhecido como Previdência Social e com ele a idade da reforma dos brasileiros, que no caso dos homens, com pelo menos 20 anos de contribuições, passa para os 65 anos e no das mulheres para os 62, desde que tenham feito 15 anos de descontos. Bolsonaro já se congratulou com a vitória, mas a conquista do Executivo teve custos políticos. Para assegurar uma votação favorável, o governo trocou apoio por fundos sociais e acabou por acelerar a aprovação de emendas orçamentais de 20 milhões de reais, cerca de 4 milhões e 700 mil euros de verbas federais para cada deputado que votasse a favor da reforma aplicar no próprio círculo eleitoral. Um processo que opôs Executivo e Congresso e terá contribuído para o desgaste da imagem de Bolsonaro. De acordo com o Instituto de Pesquisas Datafolha, 6 meses depois de ter assumido o poder, o presidente brasileiro atingiu mínimos históricos de popularidade para um chefe de Estado em início de mandato, desde a redemocratização do Brasil. Nos Estados Unidos, desde o início do ano, deram à costa já sem vida 80 baleias cinzentas do Pacífico Norte. Os biólogos especialistas nestes mamíferos têm criado cemitérios para estes animais em praias particulares. Procuram cemitérios de baleias na costa oeste dos Estados Unidos. Várias baleias cinzentas estão a morrer, tantas que cientistas e voluntários estão a lidar com as carcaças em estado de decomposição e pedem praias particulares emprestadas para que estes gigantes oceânicos se possam decompor em paz. Quanto ao cheiro, disseram entre um mês a 2. Já passou um mês e o cheiro está realmente a diminuir. Mas o que mais me impressionou, e foi muito triste, foi o sangue que lhe saía dos olhos. Era como se tivesse chorado lágrimas de sangue. Esta população de baleias pode ter atingido um limite no meio ambiente. Um dos pontos comuns entre estes animais é que estão muito mal nutridos, muito magros, com pouco óleo na camada de gordura. Outra teoria menciona o aquecimento global como possível causa da morte destas baleias cinzentas do Pacífico Norte, que deixaram de ser consideradas uma espécie ameaçada em 1994. É o fim desta edição. Pode continuar a acompanhar-nos através do nosso site. Fique desse lado. Até já.